Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana. Quando Deus fala, você ouve? Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos de número 81 e dê uma olhadinha no versículo 8 que diz: Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Perceba uma coisa. Certa vez eu fui procurado por uma pessoa que parecia bastante conflitada com a Bíblia. Então eu perguntei para ela: minha irmã, por que você se encontra desse jeito? Já que é de Deus. Então ela me disse: pastor, eu nunca consegui ouvir a voz de Deus e eu acho que Ele não fala comigo por causa dos pecados que eu já cometi em minha vida antes de conhecer o Evangelho. Então, queridos, ouvindo esta irmã conflitada com tudo aquilo, dizendo que ela não conseguia ouvir Deus por causa dos seus pecados, eu expliquei que Deus, diferentemente de nós, Ele tem múltiplas formas de falar com seus filhos. E eu dei o exemplo exatamente de Moisés, de Arão e da sua irmã Miriam. Nós temos 3 irmãos aqui. Moisés, que Deus usou para tirar o povo do Egito. Arão, que era um sacerdote, foi separado por Deus, ungido por Deus para ser sacerdote em Israel. E nós temos aqui a irmã Miriam, que foi aquela no qual acompanhou o cestinho de betume quando Moisés era um bebê, para que Moisés não viesse a ser nem devorado pelos crocodilos quando foi colocado no rio Nilo, e também não viesse a afundar e naufragar. Nós temos essas 3 figuras. E quando nós olhamos para Moisés, Arão e Miriam, eu disse: minha irmã, deixa de falar com esses 3. E eu mostrei para ela em Números, no capítulo 12, e o versículos 5 e 6, que diz assim: olha que palavra maravilhosa. Números 12, versículos 5 e 6, que diz: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouve agora as minhas palavras, e se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. O que acontece aqui? Normalmente, quando Deus ia falar com Moisés, Deus falava pessoalmente, Moisés ouvia a voz de Deus. Quando Deus queria usar qualquer profeta no meio de Israel, Deus dava uma visão, assim também como falava com Arão e com Miriam, dessa maneira, mas audível, só quem ouvia essa voz. Deus deu este privilégio, esta oportunidade para Moisés. Agora, o que é interessante é que não importa, minha irmã, meu irmão, o mecanismo, a forma ou o método que Deus usa para falar com seus filhos. O que o que devemos nos importar, ou posso dizer, o que é mais importante, é que o Senhor está nos falando, e isto para nós já deve ser tudo. É isto que deve nos importar. Aí eu expliquei para minha irmã, essa irmã que estava aflita, achando que Deus não queria falar com ela, porque ela já tinha sido uma grande pecadora e Deus não conseguiu esquecer dos seus pecados praticados lá atrás, quando ela ainda não tinha aceitado a Cristo. Você já parou para perceber que há pessoas que até hoje ela fica conflitada porque ela quer saber como é a voz de Deus, e Deus se revela da maneira que Ele quer, minha irmã, meu irmão. Deus não precisa falar do jeito que a gente imagina ou tem que ser, não. Por isso, eu quero dividir com vocês esta semana. Quando Deus fala, você ouve. Aí você vai entender. Existem muitas maneiras de nós ouvirmos de Deus. Necessariamente, não precisa ser com os nossos ouvidos ou com os nossos tímpanos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender quando o Senhor fala com a gente, de que maneira a gente ouve
Ou será que nós não estamos te ouvindo porque queremos te ouvir apenas de um jeito, mas o Senhor quer falar com a gente de outro? Minha irmã, meu irmão, se esta mensagem falou o seu coração, curta, comente, compartilhe. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus assim permitir.